Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui na Rádio Bandeirantes. Nós somos sempre bem-vindos aqui, ainda mais tratando de um assunto desse que é relevante para a sociedade como um todo. Então, é porque a gente tinha falado aqui a respeito dessa questão que o Goiás, no começo da semana, reclamou que teria sido bloqueado pela justiça uma quantia de 8 milhões referente a impostos. E a gente viu também, secretário, que o Goiás está reclamando, o torcedor participa, acaba xingando o prefeito, esse prefeito e tal, mas tem que ver que é um negócio da justiça. Isso já está andando há quanto tempo, secretário? Esse bloqueio que resultou agora é um processo de IPTU que vem se arrastando desde 2012. Então já é um processo tem 11 bem anos. antigo, que já transcorreu todos os prazos administrativos e judiciais. Então nós precisamos seguir a lei. O Goiás perdeu por quê? Ele não recorreu, deixou o negócio andar a revelia, porque a gente sabe quando fica, que juiz gosta mesmo é de papel, né? Ele gosta que o papel fique em cima da mesa dele. E é importante o torcedor, o contribuinte, a população entender que tanto na esfera administrativa, quando é o município cobrando ainda, em todas as fases tem um contraditório e ampla defesa. Então, quem está sendo fiscalizado, no caso o Goiás, como pode ser os outros clubes, ou como pode ser qualquer empresa a nível de Goiânia, tem a oportunidade de defesa. Depois da esfera administrativa ainda tem a judicial, que ainda tem o contraditório e ampla defesa. Então, quando chega a ter bloqueio de bens, é porque o processo já está na fase final. Todas essas etapas foram cumpridas, aí cabe ao município cumprir, cabe ao município fazer a justiça prevalecer. Tá certo. Ô, secretário, agora sim, uma outra pergunta, esse negócio já está andando tem 11 anos, mas não existe uma lei que diz que clube de futebol, ele é isento de pagar esses impostos? Olha, tem muita gente que confunde, e é importante o nosso torcedor, o nosso contribuinte entender. Há uma imunidade trazida pela Constituição Federal, artigo 150, que nós replicamos no nosso Código Municipal, nosso CTM. Só que ela cabe a instituições sem fins lucrativos que exercem atividade de educação e assistência social, desde que preenchidos os requisitos na lei. E essa imunidade, ela é motivada, ela não é automática. A gente não dá imunidade para quem em Goiânia tiver com um cadastro sem fins lucrativos. Ou seja, a empresa, quem atende esses requisitos, tem que motivar, tem que requerer essa imunidade. E em nenhum momento, na história recente do município de Goiânia, houve esse requerimento de imunidade por qualquer um dos clubes a respeito dessa tratativa. Então o município de Goiânia nunca abordou, nunca enfrentou esse tema para tecnicamente saber se essas instituições são de fato imunes ou não. Há um entendimento dos técnicos que não, mas há um entendimento dos clubes que sim. Então nós precisamos ser motivados para que a gente possa analisar isso de forma bem transparente, inclusive envolvendo os órgãos de controle. Secretário, mas isso não é um negócio novo? Por exemplo, lá em São Paulo eu vi uma informação um dia desse que os clubes devem, esses dois impostos, mais de 3 bilhões é que os clubes de São Paulo devem. Aqui em Goiás circula-se em torno de 100 milhões. Por que só agora aparecem esses impostos se os times já existem há 80 anos? É porque uma vez nós cobrando esses impostos, justamente para cumprir o contraditório ampla defesa, ou seja, justamente para dar oportunidade para todo mundo se defender, o processo é muito lento. Então veja só, um processo iniciado em 2012 para 2013, agora que veio de fato o bloqueio de bens para que o município possa receber esse recurso. Então por isso talvez essa demora para justamente cumprir o que determina a lei, que é dar o direito da defesa, é que isso vem se arrastando. Lembrando que são duas coisas distintas, o IPTU é um objeto e o ISS que é outro. O ISS são aplicados em cima da prestação do serviço, que é a etiqueteira, que é a bilhetagem, que é a prestação de serviços da escolinha, que é a prestação de serviço que envolve aí toda a atividade de publicidade e propaganda, como exemplo. Há uma rentabilidade que presta um serviço de publicidade e propaganda. Isso é ISS, então são dois tributos distintos. Secretário, é verdade. Gomes, mas o Goiás, no caso, especificamente, esta ação judicial, o Goiás deve os dois tributos? Agora, nessa ação judicial é só IPTU. Então, o valor da ação é 4 milhões e alguma coisa, menos de 5 milhões. Mas por que vocês levaram 8 milhões do Goiás? Isso é um procedimento da justiça mesmo. Na hora que a justiça vai fazer o bloqueio, ela acaba bloqueando todas as contas e as disponibilidades financeiras que tem. Parece que o Goiás inclusive já peticionou, dizendo para desbloquear a diferença. Isso é usual, isso é normal. Inclusive, eu queria deixar aqui atento a todos, não só aos times de futebol, mas às empresas, que o município de Goiânia, a Secretaria de Finanças não tem compromisso com o erro. Então, nós sempre colocamos nossa equipe técnica à disposição. Então, eu acredito que nesse caso em específico do Goiás Esporte Clube, a assessoria jurídica do próprio Goiás já deveria estar acompanhando esse processo a tempo e deve ter avisado ao presidente que poderia ter algum bloqueio a qualquer momento. Pode ter dado uma dormida ali no ponto, né? Um processo que vem se arrastando desde 2013 não pode ser novidade para
para assessoria jurídica. Secretário, é verdade que os 3 clubes aqui de Goiânia, os 3 clubes, ou talvez o Goiânia também esteja dentro, os 4, devem mais de 100 milhões de tributos? Hoje nós temos, quando você soma aí a questão do IPTU com o ISS, dá essa monta, por mais que agora houve uma proposta inclusive aprovada pela Câmara para que a gente possa, de um lado, dar condições para que esses clubes possam pagar esse IPTU, volto a repetir, só IPTU, mas por outro dando oportunidade para a iniciação esportiva que a nossa população, principalmente aqueles adolescentes de famílias vulneráveis têm acesso a essa iniciação esportiva. Quer dizer, uma troca, né? Troca a dívida por um trabalho social do Goiás, do Atleta do Vila. Isso, para efeito de IPTU, hoje esse débito de IPTU desses clubes, dessas instituições, ela poderá fazer o pagamento parcelado disso através de uma remissão condicionada, que foi o termo técnico que nós utilizamos. Como é isso? E eu acredito que isso foi a melhor solução. Porque, por um lado, eles alegam que não conseguem pagar, que isso inviabiliza a instituição, inviabiliza a prática do esporte, etc. Mas, por outro, o município também não recebe, vem se arrastando ao longo de tantos anos. Fala o IPTU, né? Então quer dizer que nunca houve acordo entre a prefeitura e os clubes. Sim. Sempre foi discutido ao longo desses 11 anos e nunca houve um acordo. Então agora chegou nesse ponto de ter que confiscar a conta. Justamente. E essa lei que foi aprovada agora, o nosso prefeito Rogério, ele acompanhou de perto, por quê? De um lado você cobra, do outro você não consegue receber, ou quando consegue receber, consegue há muitos anos depois, e aí você consegue transformar isso como, quanto mais o clube, quanto mais a instituição investir naquele aluno, mais rápido ele paga a dívida. Simples. Então, ou seja, para pegar... Quer dizer, não existe flexibilidade mais. Ou houve, ou nunca houve flexibilidade nessa discussão com os clubes. Não, nunca houve. Ou é uma imposição da Justiça, uma imposição da Secretaria de Finanças? Não, isso não se discute flexibilidade com letra de lei. Então é imposição. É o que ou os clubes obedecem ou não? Até antes desse programa... Então não tem discussão, né, secretário? Não, antes desse programa de iniciação esportiva, é o que está previsto no Código Tributário Nacional e no CTM. Até que se a gente for flexibilizar o que está na lei, a gente todo incorre em crime e a gente pode ser preso, inclusive todos nós juntos Então aqui. Eu não entendi. Não houve, então, abertura para os clubes. Houve uma imposição da lei. Então a questão da discussão se existe ou não a fundamentação não aconteceu. Houve uma imposição da Secretaria de Finanças em cima dos clubes. Assim, só para o senhor entender, a imposição tributária ela sobrecai que somos todos nós cidadãos, né? Então é obrigação nossa acompanhar nossas obrigações de tributo. Não, esse é o ponto, isso aí é entendimento. Então, agora, quando existe uma abertura para discussão que foi colocado pelo senhor, é que eu não estou vendo abertura desde quando iniciou o processo para os clubes. Então não houve discussão para entendimento, houve apenas para cumprir aquilo que estava determinado. Não foi isso. O que eu quero dizer é o seguinte: por mais que agora a gente abriu a discussão e criou um programa de iniciação esportiva, onde os clubes poderão fazer uma remissão condicionada, ou seja, pagar esse débito. A gente não está perdoando o débito, a gente não está falando, olha, clubes deixam de pagar que vai ficar por isso mesmo. Até porque o cidadão que está nos acompanhando aqui paga o IPTU da casa dele. O nosso prestador de serviço que mexe com ar-condicionado, que mexe com mecânica automotiva, paga o ISS, porque outros poderão ter um benefício e uns não. Então, e diga-se passagem muito caro. E o que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte: olha, eles vão pagar, mas pagando através da oferta de vagas para iniciação esportiva. Secretário, me perdoe, porque são duas situações. Nós estamos tratando de uma situação específica do bloqueio do Goiás, que ela vem de 2012, que é uma ação judicial, que ela foi executada agora. Esta é uma situação que ela houve o contraditório, houve ali, né, recorreu, não recorreu, tudo que o senhor já explicou. Então, essa de 2012 não tem o que fazer. O retroativo não tem, ou a lei vai abranger também o retroativo, ou é só a partir de agora? Porque eu acho que o Cacau fez essa, assim, não sei se foi uma confusão, mas assim, eu estou entendendo assim, para a gente dividir. O que é passado entra no presente dessa lei, que é uma lei muito boa, das escolinhas, ou o que é passado vai ter que pagar e a lei, a partir de agora, ela vai se cumprir dessa forma? Olha, a partir do momento que a lei foi aprovada agora, há 2 semanas atrás, a regulamentação agora via decreto, nós iremos regulamentar quais são os critérios, quais são os valores de uniforme, de chuteira, de meião, de caneleira, qual que é o valor do transporte do aluno lá da região noroeste para vir aqui até o centro do Goiás, ou vir até o Oba, ou vir até o Atlético para treinar, ou seja, a gente vai regulamentar como será esse pagamento, isso muito transparente, através de um conselho, de um comitê que será criado para isso. Então, após a regulamentação, João,
poderá sim, dívidas que estão em aberto, ser pagas mediante essa remissão condicionada. Assim, para que tenha uma justiça que o ouvinte vai participando aqui, ele fala, o prefeito Rogério Cruz quer ganhar dinheiro, não sei o quê. Isso aí não começou na gestão do Rogério Cruz, começou lá atrás, há 11 anos, 12 anos atrás. Só que aconteceu agora na gestão do prefeito Rogério Cruz. Então, pro ouvinte entender, é um imposto que já existe há muitos anos e que agora a justiça quer esse dinheiro, né, que está em poder dos clubes, que não pagam IPTU. Você paga, Cacau, o Joãozão paga, mas os clubes também precisam pagar, né? Ou então dar alguma coisa em troca, no caso da gestão de escolinha, porque a gente sabe que time de futebol também é um lugar onde enriquece muita gente. Tem muita gente que fica rico no futebol. Secretário, mas assim, então assim, só para deixar bem claro, então a dívida, vamos pegar aqui o Goiás, que tem a dívida de 4 milhões. Essa dívida também, ela será abatida diante dessa nova lei ou não? Depois de regulamentada, sim. Então o Goiás, então a prefeitura, o Rogério Cruz, através da prefeitura, né, e através da Câmara Municipal, ela dará isenção aos clubes a partir dessa lei agora. Então é uma questão momentânea esse bloqueio, é isso? Porque o bloqueio judicial é o que eu venho falando com todos. Nós temos o devido processo legal. Então, quando você chega a executar na justiça e vai transcorrendo os prazos recursais, etc., e chega no momento do bloqueio, isso impede de vontade de prefeito, de secretário, isso é justiça, é o caminhar da justiça. Então, cabe muito mais a quem é o interessado através da assessoria jurídica recorrer do que nós. Até porque se a gente for interferir no devido processo legal no Poder Judiciário, isso também incorre em crime. Preso, né, e ninguém de nós podemos fazer isso. Então, até a regulamentação da lei, quem tiver débitos aí, principalmente os clubes, tem que ficar atentos para fazer suas defesas, acompanhar. E eu não vou dizer que isso é ser pego de surpresa, porque eu não acredito que o tamanho do Goiás Esporte Clube, a quantidade de assessoria jurídica que ele tem, inclusive alguns eu conheço e é extremamente competente, não esteja acompanhando esse processo. Então, fiquem acompanhando os processos, porque a gente precisa agora, o próximo passo, regulamentar a lei. O contribuinte precisa participar dessa regulamentação, João. Não pode ser algo feito às escuras, precisa ser transparente, a gente precisa saber quanto que cada clube vai custear, quanto que vale cada aluno na iniciação esportiva, porque isso é dinheiro de todos nós, João. A gente está abrindo mão de um recebível de IPTU dos clubes em troca de uma oferta de vagas de iniciação esportiva. Então essa oferta tem que ser clara. Para quais são os alunos, para quais são os setores, quais são os critérios, aluno em vulnerabilidade, são famílias que estão no CAD único da assistência social, quais serão os critérios para ofertar essas bolsas de iniciação esportiva? Não pode ser aberto. Ô secretário, começou ontem um refis aí da Prefeitura de Goiânia, começou ontem? Foi ontem. Um refis. Os clubes, eles não precisam participar desse refis. O negócio vai caminhar de outra forma. Para efeito de IPTU, eu acredito que quem estiver com algum processo aí já nas vias de ser bloqueado na justiça, eu recomendo procurar o refis, até para não ser surpreso, para ganhar um tempo e não ser surpreso de bloqueios aí, amanhecer com bens bloqueados. Por exemplo, se o Atlético deve 10 milhões, porque o negócio agora é na casa de 10, 20 milhões para esses times aí. Deve 10 milhões, ele vai lá, procura o refis, faz um parcelamento até a justiça definir o que vai ser feito. Se o Atlético tiver com um processo pelo menos para parar o processo, justamente, né? Se tiver com um processo bem próximo à parte de execução de bloqueio, eu recomendo a ir lá, parcelar, obter os benefícios, talvez até pagar as primeiras parcelas, até a regulamentação da lei. O principal ponto é isso, é regulamentar a lei, regulamentar de forma clara. A gente precisa envolver os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas nisso, né? E sociedade mais do que nunca. A gente está abrindo aqui algo na ordem de 50 milhões de reais, é algo extremamente significativo, então a sociedade precisa participar. O senhor acredita que qual tempo para essa lei ela já seguir todos os trâmites e os clubes estarem aptos a participar deste movimento feito pela prefeitura? A lei foi aprovada agora, eu acredito que não tem nem 2 semanas e meia, mais ou menos. Nós acreditamos que no início agora de novembro o nosso conselho gestor já será criado e publicado o decreto de nomeação, então vai ser fazer parte da educação, principalmente a educação, porque a gente precisa saber quais são os alunos da rede de ensino que terão acesso a essas iniciações esportivas, a finanças, porque envolve a finanças diretamente, a Secretaria de Assistência Social do município, que é a SEDES, justamente para fazer o mapa de Goiânia, onde é que tem a maior concentração de adolescentes ali, de pré-adolescentes, que talvez estão ficando mais tempo em ruas, ficando mais tempo sem estar o devido acompanhamento. Então, a gente precisa atingir essas pessoas. Então, publicando esse conselho gestor, o próximo passo já é junto, e o mais bacana, o conselho vai fazer parte do lado de cá a administração pública, do lado de lá os clubes. Então vai ser algo bem
com bastante diálogo, com bastante transparência, é algo que vai ser bom para a administração municipal, mas também vai atingir a realidade dos clubes. Secretaria, assim, e muda também, né? A partir do momento que o Goiás abre uma escolinha num bairro, o Atlético, Vila Nova, ela cria uma nova motivação para essas crianças, né? Que estão de rua não, crianças carentes que não têm acesso às escolinhas lá na Serrinha, lá no Atlético, lá no Vila Nova. Então, assim, é uma oportunidade que a prefeitura está dando para os clubes também ajudarem na questão social. Não, sem dúvidas, eu vejo como fantástica essa iniciativa do nosso prefeito Rogério Cruz, algo que nunca houve em Goiânia na história. Eu tenho meu filho que inclusive treina no Goiás toda terça e quinta. Eu sei o custo que é você manter um aluno ali treinando no Goiás, tanto a mensalidade quanto a questão do uniforme, como chuteiro, é caro, né? Não é todas as famílias que têm acesso a essa situação. E por outro lado, o esporte para criança, para o pré-adolescente, é muito importante. Você dá disciplina, você dá regra, você consegue colocar compromissos hoje para essa criança que não somos de ficar na tela de um celular o dia todo, o YouTube, enfim. A iniciação esportiva é muito bacana. E só para esclarecer, a lei que foi criada, ela vai abranger apenas o IPTU ou também o ISS? Hoje a modelagem dela é para IPTU, até porque o ISS é em cima da prestação de serviços que esses clubes. E os clubes devem também? Devem de acordo com a prestação de serviço. Então, se o clube faz prestação de serviço de publicidade e propaganda e tem renda de publicidade e propaganda, tem que recolher o ISS. Se os clubes faz a bilhetagem, que é a etiqueteira, ela tem o valor devido do ISS. Há uma discussão dos clubes sobre a questão de imunidade, que é que está previsto na Constituição Federal. Só que aí volta a repetir, isso precisa ser requerido, motivado, e a gente precisa enfrentar isso para verificar. Aí é algo que precisa ser bem amadurecido, porque vai ser inédito, né? Tá. Se realmente os clubes se enquadram na imunidade ou não. Secretário, para fechar da minha parte aqui, como é que vocês vão fiscalizar isso aí com os clubes? Ou vai ser só no fio do bigode? Não. Pelo contrário, a gente vai ter um conselho gestor, nós vamos ter que formular termos de parceria, termos de colaboração com cada uma dessas instituições, com obrigação de ambas as partes. Inclusive, esse programa de iniciação esportiva vai ser reavaliado e nós teremos uma prestação de contas para estar divulgando para a sociedade. Então, volto a dizer, nós estamos aqui fazendo um compromisso de algo de 50 milhões de reais. Então, isso precisa ser claro, transparente, e a sociedade precisa saber que isso vai ser revestido em um benefício diretamente para aquele aluno lá do Noroeste, que vai pegar uma van, que vai vir aqui para uma instituição, para uma desses clubes, vai treinar, talvez vai ter que ficar em razão da distância quase que o dia todo para almoçar, vai ter que fornecer refeição, vai ter que fornecer uniforme e voltar no final do dia. Então a sociedade precisa participar e sentir na pele que esse benefício vai chegar. E os clubes já aceitaram essa contrapartida? Ou eles que propuseram essa contrapartida? Ou ainda está na cabeça da Câmara, do prefeito, em propor isso aí? Porque assim, é uma infraestrutura grande, né? Porque há quanto tempo vai demorar? Vamos supor, o Goiás pega lá mais 100 alunos. Quanto tempo vai demorar para quitar essa dívida? 100 alunos do Vila. Quanto tempo vai demorar para quitar a dívida do Vila, do Atlético? Isso já foi discutido também com os presidentes dos clubes? Isso também foi muito bacana. Houve um diálogo, nós reunimos com todos eles. Então a construção da minuta dessa lei, a construção da redação foi feita em conjunto. E a ideia é o fornecimento de uma certidão positiva com efeitos negativos. Olha só, João, uma certidão positiva com efeito negativo, ou seja, a partir do momento que ele aderiu ao programa, se ele tem 100 vagas mensais, então a certidão vai ser positiva com efeito negativo, então não vai ter mais prejuízo o clube, e aí mensalmente o custo daqueles 100 alunos vai abatendo na dívida. Se vai demorar aí 5, 7, 8, 10 anos, é o tempo necessário para ele quitar aquele débito através do fornecimento de bolsas. De repente o Atlético, o Goiás e o Vila acham aí um jogador nessa escolinha, compensa tudo de novo. Né, Cacau? Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui, eu acho que foi muito esclarecedora, né? Era necessário para a gente saber realmente o que aconteceu, que aí o Goiás, perdemos 8 milhões, era tudo que a gente tinha no caixa, né? Então o secretário veio aqui, atendeu o nosso pedido da Rádio Bandeirantes, Vinícius Henrique Pires Alves, secretário de Finanças, nos atendeu para explicar isso aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, volto a dizer, a nossa gestão não tem compromisso com erro, então se caso tiver alguma situação que esteja divergente, a gente está de portas abertas para receber não só os clubes, mas qualquer contribuinte e fazer o que é melhor para Goiânia. Tá bom, obrigado ao Douglas Fernandes, né, que é um craque na atividade dele, cara muito bom, tá aí acompanhando o secretário. Agora são 11 horas e 57 minutos, ok, né, João? Tá esclarecido, não tá?
Ok. João, Obrigado, secretário. João, isso aqui é rádio, obrigado. Não tá balançando a cabeça, não. Tava pensando longe aqui, Robson. Obrigado, secretário, foi muito esclarecedor, né? O passado, o presente e o futuro também para os clubes, né? E parabéns pela lei, pela criação da lei, né? O prefeito Rogério Cruz, né? Através da Câmara Municipal também, do Policarpo, né? Todos envolvidos aí para dar, não é isenção aos clubes, mas fazer esta contrapartida para os clubes poderem quitar aí as suas dívidas. Então, parabéns aí pela iniciativa. Penso que ficou bastante esclarecido agora, né, Robson? Eu acho, ficou bacana. Um abraço pro secretário, obrigado.